Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Compartilhe essa palavra com os teus amigos, com os teus parentes, com os teus vizinhos e abençoe outras vidas também. A palavra que Deus tem para o teu coração hoje é 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim de Deus. Queridos, quando eu paro para ler esse texto, eu percebo que eu estou diante da palavra do homem que, abaixo de Jesus, sem sombra de dúvidas, é o maior homem da história do cristianismo. Paulo, que dantes era Saulo, perseguia a igreja e, após ser salvo, ele se torna um grande homem, ele se torna um grande missionário, ele se torna o grande fundador de igrejas. Este homem que sofreu perseguições, que sofreu naufrágio, foi apedrejado, também escreveu cartas e também fundou igrejas. O que me chama a atenção é que Paulo ele escreve a sua carta para a igreja de Coríntios. O título de encorajar os irmãos que ali congregavam, para que eles não fossem influenciados pelos falsos profetas que estavam ali naquela cidade. E o que é interessante é que quando nós olhamos o capítulo de número 4, nós vemos um homem que estava determinado a encorajar os seus irmãos. No capítulo 4 nós encontramos mais completo ensino teológico das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. A respeito do sofrimento do cristão, Paulo ele então fala com seus irmãos. O texto que nós lemos, Paulo ele vai nos falar do maior tesouro que existe dentro de nós. E ele nos compara a um vaso de barro. É exatamente isso, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse final de tarde. Tesouros de Deus em vasos de honra. O que é interessante é que existem 3 tipos de vasos. O primeiro tipo de vaso é aquele que sabe que tem o tesouro e usa este tesouro. O segundo tipo de vaso é aquele que sabe que tem, mas não usa. E o terceiro tipo é aqueles que têm e não sabem que tem, por isso que eles não usam. O que é interessante é que Deus, ele não nos fez vasos de ouro, nem vasos de prata, porque ele precisava nos provar no fogo. O ouro e a prata, eles derretem no fogo. Deus, ele nos fez vasos de barro. Ele não nos fez vaso de diamante e nem de pedras preciosas, porque ele não queria que nós nos aparecêssemos demais. Deus nos fez vaso de barro, porque o barro, ele aguenta passar na prova. Eu e você somos vasos de barro nas mãos de Deus. Mas a verdade é que nos nossos dias em que nós vivemos, muitos cristãos pensam que são vasos feitos de ouro, de prata. A minha geração de novos obreiros e pastores, que eu faço parte, me incluo nela, a maioria deles acham que são melhores que os outros, se sentem mais importantes. Hoje vivemos a geração de muitas pessoas cheios de estrela, de outdoor, mas na verdade são obreiros superficiais que não aguentam passar pelo fogo. Qualquer coisa emburra, qualquer coisa desanima, qualquer coisa quer desistir. Ei, querido, nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. Você não foi feito de ouro, você não é um bibelô, você não é uma canequinha de porcelana, uma bonequinha de cristal, você não é algo você é um vaso de barro. E foi Ele que fez você. Nós não fomos feitos de diamante ou de alguma pedra preciosa. Sabe por quê? Porque a maioria querem os holofotes voltados para si. Cantores e pregadores cheios de estrela. Quer pregar, já pensa logo no avião, já pensa logo no hotel, no CD, no DVD. Nós fomos feitos vasos de barro, porque o barro ele aguenta a prova. Primeiro, o barro ele é amassado. Ele é amassado para ser tirado todas as impurezas do barro. E o oleiro amassa tanto, e é necessário ser amassado de acordo com tanto de impurezas que tiver no meio do barro, para que você se torne um vaso nas mãos do Todo-Poderoso.
Deus só tira da nossa vida aquilo que é necessário ser tirado. Por isso, não questione e não murmure. Não questione, não reclame. Não reclame muitas das vezes quando a prova está grande, quando o problema vem sobre a tua vida. Depois do barro ser amassado, ele começa a ser moldado. Ele não quer ser moldado à sua própria maneira, mas é o oleiro que molda de acordo da maneira que ele quer. Mas ele só é moldado de acordo com a vontade do oleiro. As coisas vão acontecer na tua vida, não é do teu jeito, é do jeito de Deus, da maneira de Deus, da forma de Deus. Quando a nossa vida está nas mãos do oleiro, a primeira coisa que vai acontecer em nós é o senhorio de Deus ser manifesto na nossa vida. Neste nível, você não faz o que você quer. Se Deus exerce o senhorio dele sobre a tua vida, então não prevalece mais as nossas vontades, não prevalece mais o nosso querer, mas sim prevalece a vontade e o querer de Deus. Você não vai mais para onde você quer, você não faz mais o que você quer, você não mora onde quer, você não muda de igreja a hora que você quer. Quando o senhorio de Deus prevalece na nossa vida, nós nos permitirmos que o oleiro é que nos molde. Você vai para onde você não quer ir. Você faz aquilo que você já havia dito que não faria mais. Você se submete àquilo que você já havia dito que não se submeteria e espera o tempo que você disse que não esperaria. Quando estamos nas mãos do oleiro, é do jeito dele. Mas Deus te colocou uma esperança de que a vitória na tua vida, ela acontecerá. Porque quando estamos nas mãos do oleiro, tudo o que acontece na nossa vida acontece por um propósito que Ele mesmo nos deu. Depois de ser moldado, o oleiro, ele coloca aço no meio do barro, da massa, e coloca no fogo. O vaso ele é colocado na massa, no barro é colocado aço, para que quando for no fogo, ele não venha trincar, ele não venha rachar. E é nesse momento da nossa vida que nós muitas das vezes pensamos que não vamos aguentar, que não vamos conseguir. Aí o oleiro vem, retira o vaso do fogo e pega uma lixa grossa e começa a lixar, e começa a lixar, e começa a lixar. Quando ele termina de lixar com aquela lixa grossa, ele vem, pega uma lixa fina e começa a lixar, e vai lixando, e vai lixando. Depois ele continua lixando até o ponto desejado. Quando ele termina de lixar, ele vem com verniz e enverniza todo aquele vaso. E quando nós estamos nesse processo de secagem, depois de ser envernizado, é colocado para secar. E quando nós estamos nesse processo de secagem, nós muitas das vezes parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que Deus não está nos vendo. Parece que Deus não ouve a nossa oração. Parece que o medo toma conta, a luta toma conta, a prova parece que é gigante e nós não conseguimos ver. E quando o vaso está pronto, Deus coloca tesouros dentro desse vaso. O tesouro que Deus coloca dentro de nós é o poder do Evangelho sendo manifesto através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Sem o Espírito Santo de Deus nós somos apenas barro, mas com o Espírito Santo de Deus nós somos vasos com tesouros manifestos dentro de cada um de nós. Você tem valor. Você não é apenas mais um, você é um vaso poderoso nas mãos de Deus. Ei, querido, você tem valor. Não se menospreze. Não permita que a autocomiseração e a autopiedade tome conta de você. Receba essa palavra no nome de Jesus. Entenda os processos de Deus na tua vida. Eu não sei em qual processo você está. Eu não sei se o oleiro está amassando você. Eu não sei se ele está colocando o aço e te colocando no fogo. Eu não sei em que momento você está, se ele está te lixando por fora, ou se ele te envernizou e está te colocando para secar. Mas eu quero que você entenda que no final, Deus te utilizará como um vaso na casa dele. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as bênçãos dele sobre a tua vida. E sempre se lembre que Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão.